Olá, bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, como você, adoram histórias de terror. Prepare-se, porque esta história vai fazer você questionar a segurança dos lugares mais familiares. Hoje você vai ouvir o relato de Lucas, que ficou preso uma noite dentro da escola e descobriu um segredo aterrorizante. Vamos ao relato. Eu me chamo Lucas, e a noite em que fiquei preso na escola mudou para sempre a forma como vejo o mundo. Era uma quinta-feira, e a aula de história estava particularmente entediante. Eu tinha passado o dia inteiro exausto, e o conforto da biblioteca, com seus livros empoeirados e o silêncio quase absoluto, foi um convite irrecusável ao sono. Lembro-me de ter encostado a cabeça na mesa, prometendo a mim mesmo que seria apenas por alguns minutos. A voz monótona do professor ainda ecoava em meus ouvidos, misturando-se aos sons distantes do tráfego lá fora. Aos poucos, a consciência foi se esvaindo, e eu mergulhei em um sono profundo e inesperado. Quando abri os olhos novamente, a escuridão era quase total. Uma penumbra densa preenchia o ambiente, e o silêncio era absoluto. Diferente de qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado. Não havia o burburinho dos alunos, nem o rangido das cadeiras, nem mesmo o som do vento lá fora. Apenas o vazio. Meu coração começou a acelerar quando percebi que as luzes estavam apagadas e a biblioteca estava completamente vazia. O relógio de parede, que antes marcava as 8h15, agora estava parado. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava sozinho, trancado dentro da escola, e a noite mal havia começado. Levantei-me da cadeira, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. A primeira coisa que fiz foi tentar acender as luzes, mas os interruptores pareciam mortos. Peguei meu celular, mas a bateria estava em 0%, uma ironia cruel em um momento como aquele. A única fonte de luz era a fraca luminosidade que vinha das janelas, revelando a silhueta distorcida das estantes de livros. Caminhei com cautela para fora da biblioteca, cada passo ecoando de forma assustadora no corredor vazio. A escola, que durante o dia era um lugar de aprendizado e socialização, agora se transformava em um labirinto sombrio e desconhecido. As portas das salas de aula estavam todas fechadas, como olhos vazios me observando na escuridão. Minha esperança era encontrar um porteiro ou um segurança, alguém que pudesse me ajudar a sair dali. Corri pelos corredores principais, chamando por qualquer um, mas minha voz se perdia no silêncio sepulcral. Cheguei à porta principal, empurrei com força, mas estava trancada. Tentei as portas laterais, as saídas de emergência, todas seladas. O desespero começou a tomar conta de mim. A escola parecia uma fortaleza impenetrável, e eu era o único prisioneiro. O ar ficou pesado, e uma sensação de claustrofobia me apertou o peito. Não era apenas o fato de estar trancado, mas a estranha quietude que me envolvia. Como se o próprio tempo tivesse parado dentro daquelas paredes. Voltei para a biblioteca, sentindo uma atração estranha por aquele lugar que havia sido palco do meu infortúnio. Talvez fosse a familiaridade, ou a esperança de encontrar algo que pudesse me ajudar. Enquanto caminhava entre as estantes, um som sutil quebrou o silêncio, um sussurro, quase inaudível, vindo de algum lugar entre os livros. Parecia o farfalhar de páginas, mas não havia vento. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, tentando discernir a origem do som. O sussurro se intensificou, transformando-se em uma cacofonia de vozes indistintas, como se centenas de pessoas estivessem cochichando ao mesmo tempo. Meus olhos varreram as prateleiras, mas não havia ninguém. De repente, um livro caiu de uma prateleira alta, atingindo o chão com um baque seco que me fez pular. Meu coração batia descompassado. Não era um acidente. O livro estava em uma prateleira no meio, sem nada por perto que pudesse tê-lo derrubado. Peguei-o, e era um volume antigo, com a capa empoeirada e as páginas amareladas. Senti um arrepio gélido ao tocá-lo, como se a própria história contida ali estivesse impregnada de uma energia fria e maligna. Larguei o livro e me afastei rapidamente, a sensação de não estar sozinho se tornando uma certeza aterrorizante. Os sussurros pareciam me seguir, envolvendo-me numa teia de sons ininteligíveis e ameaçadores. A biblioteca, antes um refúgio, agora era um palco para manifestações inexplicáveis, e eu era a única plateia. Decidi que ficar na biblioteca não era uma opção segura. Precisava encontrar uma saída, ou pelo menos um lugar onde pudesse me sentir menos exposto. Caminhei em direção às janelas que davam para o pátio interno da escola, esperando ver alguma luz ou sinal de vida lá fora. A escuridão era quase absoluta, mas a luz da lua, filtrada pelas nuvens, criava um cenário fantasmagórico. Enquanto observava o pátio, um movimento rápido chamou minha atenção. Uma sombra esguia e disforme deslizou pela parede de uma das salas de aula, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. Pisquei, tentando entender o que tinha visto. Convencido de que era apenas minha imaginação, fruto do medo e da privação de sono. Mas então, outra sombra, maior e mais densa,
atravessou a janela de uma sala vizinha. Não eram vultos de pessoas. Eram formas distorcidas, que se moviam com uma agilidade antinatural, como se estivessem flutuando. Elas pareciam dançar em um balé macabro, surgindo e desaparecendo entre as salas de aula. O pátio, que durante o dia era cheio de risadas e conversas, agora era um palco para essa exibição sombria, e eu era o único espectador aterrorizado. O ar gelou, e um cheiro estranho, como de terra molhada e algo metálico, invadiu minhas narinas. A cada vulto que passava, sentia um arrepio na espinha, como se uma mão invisível estivesse me tocando. A escola não estava apenas vazia. Estava habitada por algo que não pertencia ao mundo dos vivos, e essas sombras eram apenas o prenúncio de algo muito pior. Com o coração aos pulos, decidi que não podia ficar parado, observando aquelas sombras dançarem. Precisava me esconder, encontrar um lugar onde eu pudesse me sentir seguro, mesmo que por alguns instantes. Meus olhos varreram os corredores, e uma porta entreaberta de uma sala de aula chamou minha atenção. Era a sala de matemática, um lugar que eu sempre detestei, mas que agora parecia um refúgio. Entrei na sala, fechando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho. A escuridão ali era ainda mais densa, e eu mal conseguia enxergar um palmo à frente do meu nariz. Tentei tatear as paredes em busca de um interruptor, mas antes que pudesse encontrá-lo, um som sutil me fez paralisar. Era o arrastar de uma cadeira, seguido por um leve rangido, como se alguém estivesse se sentando. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, tentando entender o que estava acontecendo. Então, ouvi o som de giz riscando o quadro negro, um som agudo e perturbador que ecoava na sala vazia. Não havia ninguém ali, mas a lousa parecia estar sendo escrita por uma mão invisível. O cheiro de giz fresco, misturado com um odor de mofo e algo metálico, preencheu o ar. O terror me dominou completamente. Eu não estava apenas preso em uma escola vazia. Eu estava em uma sala de aula assombrada, testemunhando uma aula fantasma. Os objetos se moviam sozinhos, e a presença invisível era quase palpável. Senti um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído drasticamente, e meus pelos se arrepiaram. Eu sabia que precisava sair dali, mas o medo me paralisava, me prendendo naquele pesadelo silencioso. O pânico me impulsionou para fora da sala de aula, e eu corri sem rumo pelos corredores escuros. Precisava de uma distração, algo que me tirasse daquele estado de terror paralisante. Meus olhos se fixaram em um mural antigo, coberto por uma camada de poeira e teias de aranha, que eu nunca havia notado antes. Senti um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído drasticamente, e meus pelos se arrepiaram. Eu sabia que precisava sair dali, mas o medo me paralisava, me prendendo naquele pesadelo silencioso. O pânico me impulsionou para fora da sala de aula, e eu corri sem rumo pelos corredores escuros. Precisava de uma distração, algo que me tirasse daquele estado de terror paralisante. Meus olhos se fixaram em um mural antigo, coberto por uma camada de poeira e teias de aranha, que eu nunca havia notado antes. Parecia ser uma exposição sobre a história da escola, com fotos e recortes de jornais amarelados. Aproximei-me com cautela, usando a luz fraca do meu celular, que milagrosamente havia ligado com 1% de bateria, para iluminar as imagens. Eram fotos de turmas antigas, com alunos sorridentes e professores sérios. Mas uma seção em particular chamou minha atenção. Uma série de artigos de jornal sobre um incidente trágico ocorrido na escola há muitos anos, em 1974. Os artigos falavam sobre o desaparecimento misterioso de uma aluna. Uma jovem chamada Ana, que havia sido vista pela última vez na biblioteca. A polícia investigou, mas nunca encontrou pistas, e o caso foi arquivado como um mistério sem solução. A escola, na época, tentou abafar o ocorrido, mas a sombra da tragédia pairava sobre suas paredes, um segredo sombrio que parecia ter sido enterrado. Enquanto lia, senti um calafrio percorrer minha espinha. A biblioteca, o lugar onde eu havia adormecido, o lugar onde os sussurros começaram. Seria possível que o espírito de Ana ainda tivesse preso ali, ou algo ainda mais antigo e maligno? A história da escola não era apenas de aprendizado, mas de uma dor profunda e um mistério sem fim, que agora parecia se manifestar ao meu redor. O eco do passado me atingiu como um golpe, e a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Não era mais apenas uma impressão. Era uma certeza. Senti um arrepio gélido na nuca, como se uma respiração fria estivesse roçando minha pele. Virei-me bruscamente, mas não havia nada, apenas a escuridão opressora dos corredores. No entanto, o som de passos arrastados, quase inaudíveis, começou a se manifestar atrás de mim. Não eram os meus passos. Eram mais lentos, mais pesados, e pareciam vir de uma distância constante, como se algo estivesse me seguindo. Mas sempre um pouco atrás, fora do meu campo de visão. A cada curva do corredor, eu acelerava o passo, mas os sons também aceleravam, mantendo a mesma distância perturbadora. O medo se transformou em pânico, e eu comecei a correr desesperadamente. Meus pulmões ardiam, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas de terror. A escola se transformou em uma armadilha,
e eu era presa. As portas das salas de aula pareciam se fechar e abrir sozinhas à medida que eu passava, criando ilusões de movimento e me desorientando ainda mais. O cheiro de mofo e metal se intensificou e eu podia sentir a presença maligna se aproximando, quase tocando minhas costas. Eu não sabia o que era, mas sabia que não queria descobrir. A perseguição invisível era mais aterrorizante do que qualquer monstro que eu pudesse imaginar, pois a ausência de uma forma concreta tornava o medo ainda mais profundo e irracional. Eu corria para salvar minha vida, mas a escola parecia ter vida própria e estava determinada a não me deixar escapar. Em meio à corrida desesperada, meus olhos avistaram a porta da diretoria. Era uma chance, talvez a única. Ali, eu esperava encontrar as chaves mestras, ou talvez um telefone que funcionasse, qualquer coisa que pudesse me tirar daquele pesadelo. Forcei a maçaneta e, para minha surpresa, a porta cedeu com um rangido lento e agoniante, como um gemido de dor. O interior estava ainda mais escuro que o resto da escola e um ar pesado e estagnado me envolveu. O cheiro ali era diferente, mais denso, uma mistura de poeira antiga, metal enferrujado e algo que eu não conseguia identificar, mas que me causava náuseas. A sala, que durante o dia era um símbolo de autoridade e ordem, agora parecia um santuário profanado, um lugar onde a escuridão havia se enraizado. As cortinas estavam fechadas, bloqueando qualquer resquício de luz lunar. E os móveis pareciam sombras disformes e ameaçadoras. Meus passos ecoavam de forma amplificada, e cada movimento parecia despertar algo adormecido. Senti uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo sugado da sala, tornando a respiração difícil. As paredes pareciam se fechar em mim, e a temperatura caiu drasticamente, fazendo meus dentes baterem. Não era apenas o frio físico, mas um frio que vinha de dentro, uma sensação de pavor que me congelava até a alma. Eu sabia que estava no coração da escola, no lugar onde o poder residia. Mas não era o poder humano que eu esperava encontrar. Era algo antigo, maligno, que havia se apossado daquele espaço ou em seu domínio. A diretoria não era um refúgio. Era o covil da entidade que assombrava a escola, e eu havia acabado de invadir seu território. Com a lanterna do celular piscando fracamente, varri o ambiente, procurando por algo que explicasse a atmosfera opressiva. Meus olhos pararam em uma estante de livros antiga, cheia de volumes empoeirados e esquecidos. Entre eles, um pequeno diário de capa de couro, quase escondido, chamou minha atenção. Parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar de documentos oficiais e papéis burocráticos. Com as mãos trêmulas, peguei o diário. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era antiga, mas legível. Comecei a ler, e cada palavra parecia sugar o ar dos meus pulmões. Era o diário de Ana, a estudante desaparecida de 1974. Ela descrevia eventos estranhos na escola, sussurros, sombras, e uma presença maligna que parecia se alimentar do medo dos alunos. Nas últimas páginas, a caligrafia se tornava frenética, quase ilegível. Ana falava sobre uma entidade que vivia nas paredes da escola. Uma força antiga que se manifestava através dos objetos e das sombras, buscando uma forma de se libertar. Ela mencionava um ritual, uma forma de aprisionar essa entidade, mas que exigia um sacrifício. A última entrada era apenas uma palavra, repetida várias vezes: presa. Presa! Presa! De repente, o diário escorregou das minhas mãos e a luz do celular se apagou completamente. Um frio intenso me envolveu e senti algo roçar meu rosto, como uma teia de aranha invisível. A entidade, o segredo da diretoria, não era um objeto, mas uma presença viva. Aprisionada e faminta, e eu havia acabado de despertar sua atenção. A escola não era apenas assombrada. Era um organismo vivo e eu estava preso em seu interior. O pavor me consumiu. A entidade, o mal que Ana tentou aprisionar, estava ali, comigo, na escuridão da diretoria. Senti uma presença gélida e opressora me envolver, sugando toda a esperança e calor do meu corpo. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Meus músculos estavam rígidos e eu não conseguia mover um único dedo. Eu era apenas um espectador, paralisado pelo terror, enquanto a escola se preparava para me absorver. Lá fora, o céu começava a clarear, anunciando a chegada do novo dia. Os primeiros raios de sol tentavam penetrar pelas frestas das cortinas. Mas a escuridão dentro da diretoria parecia impenetrável. Eu podia ouvir os sons distantes da cidade acordando. O tráfego, as vozes das pessoas, mas tudo parecia pertencer a um mundo distante, inalcançável. Eu estava preso em um limbo, entre a luz e a sombra, entre a vida e o pesadelo. De repente, a porta da diretoria se abriu lentamente, revelando um corredor iluminado pela luz fraca do amanhecer. Uma figura se aproximou e eu pude ver o zelador, com seu uniforme azul e um molho de chaves na mão. Ele me olhou com uma expressão de surpresa, mas sem nenhum traço de preocupação. Ora, Lucas, o que faz aqui tão cedo? Ele perguntou, com um sorriso estranho nos lábios.
Eu tentei falar, tentei explicar o horror que havia vivido, mas as palavras não vinham. Apenas um sussurro rouco escapou da minha boca. O zelador me estendeu a mão e eu a peguei, sentindo um frio intenso que não era humano. Enquanto ele me guiava para fora da escola, eu olhei para trás, para a diretoria escura. Eu sabia que a escola não me deixaria ir. Eu era agora parte dela, um novo eco em seus corredores assombrados, condenado a reviver a noite de terror, para sempre. O ciclo havia começado e eu era a próxima vítima. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato. E lembre-se, alguns lugares nunca te deixam ir embora.